Hello, big boys and big girls. This is Teacher Leo. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Geography com Teacher Leo. E hoje a gente vai falar de algo muito importante, muito interessante, que é o espaço político da Europa, né? A gente vai falar um pouquinho da Europa, tá certo? Dos países que compõem a Europa, por que a Europa é o que é hoje, né? E a gente, obviamente, vai começar, não lá do começo dos tempos, né? Porque a Europa é conhecida como o Velho Mundo por conta disso, né? Porque, em teoria, digamos assim, né? No começo da civilização mundial, não é lá, tá certo? É na região ali, aquela região do norte, pelo menos os historiadores, né? O começo da civilização, eles imaginam que ou é ali na região do Nilo, do rio Nilo, no Egito, ou na região dos rios Tigre e Eufrates, ali no Oriente Médio, o que é hoje o Iraque, né? Então, nenhuma das duas áreas se situa na Europa, mas eles se auto-intitularam, né, de Velho Mundo, é como se tudo tivesse começado lá. E realmente, assim, desenvolvimento e coisa desse tipo, né, realmente de Roma para cá foi lá. Na verdade, de Roma não, até anteriormente, né, na Grécia, período grego, tá? Antes, inclusive, muito antes do nascimento de Cristo. Mas, bom, a gente vai, na verdade, se situar, nossa aula hoje, ela vai começar mais ou menos depois da Segunda Guerra Mundial. Acaba a Segunda Guerra Mundial, e aí o que é que acontece com a Europa depois disso? Porque realmente o impacto é muito grande, né? Independente de, obviamente, o que acontece depois, né? Obviamente tem um impacto, e por isso que a Europa é tão desenvolvida hoje em dia, inclusive com a nossa ajuda, né? E quando eles estavam apertados, sem recursos, quebrado, Espanha quebrada, né? Espanha praticamente quebrada, né? Portugal invadido pelos franceses, e aí eles vêm para o Brasil e América do Sul, América Latina, América de modo geral, e leva tudo que podem, né? Tudo que eles têm condição de levar para poder se reerguer. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o pós-Segunda Guerra, porque senão é muito material. Então vamos lá, Europa pós-Segunda Guerra. Né? Em 1945, muitas pessoas acreditavam que a Europa Ocidental jamais iria se recuperar da Segunda Guerra Mundial. Digamos assim, a parte oeste, né? Na verdade, toda a Europa, de uma maneira geral, ficou arrasada com a questão da Segunda Guerra, né? Porque foi uma guerra que durou anos e anos e anos, e ela foi danosa, né, para toda a Europa, né? Os alemães realmente tentando invadir os países ali, e eles se defendendo, e destruiu a economia, destruiu a indústria, famílias, milhões e milhões e milhões de famílias foram destruídas, né? E imaginava-se, depois que acabou a Segunda Guerra, que, né, a Europa ficou devastada, digamos assim, né, arrasada, né? Destruição de fábricas, de portos, de estradas, de ferrovias, fazendas destruídas, né? Os alemães, por onde passavam, que eles não conseguiam dominar, eles destruíam, já para fragilizar o inimigo, né? A fome foi algo que realmente tomou a mente dos europeus, porque, veja só, você não tem indústria, você não tem fazenda, você não tem portos, você não tem fábrica, então você corta a produção de alimentos, você corta a produção de insumos, de produtos, você corta a logística. Olha só o que é que pode acontecer, né? Mas aí o que aconteceu? Os Estados Unidos, né, criaram um plano chamado Plano Marshall, ok? Esse Plano Marshall teve a intenção de recuperar a Europa, tá certo? Então, os Estados Unidos, inclusive, pegaram dinheiro emprestado da aposentadoria, né? O equivalente ao nosso INSS, eles chamam lá nos Estados Unidos de Social Security, Seguridade, a gente também chama de Seguridade Social. A INSS é Instituto Nacional de Seguridade Social.
Lá eles chamam só de SS, de Social Security. Então, eles pegam dinheiro emprestado da aposentadoria dos velhinhos lá, né? Dos velhinhos não, das pessoas que vão se aposentar mais na frente e reconstroem a Europa, ajudam a reconstruir a Europa, tá certo? E a Europa se reergue, né? E como tudo na vida, e como todos nós, né? Quando a gente leva um baque grande, quando a gente se reergue mais forte, a gente se reergue mais experiente, a gente se reergue consciente daqueles erros que a gente cometeu no passado e principalmente se o baque é forte, né? Então, a Europa aprende com isso, os Estados Unidos também, né? Aquela história, aquele ditado que vem dos Estados Unidos, né? Que diz que não existe almoço grátis. Não sei se vocês já ouviram esse ditado, mas se vocês nunca ouviram esse ditado, não só aprendam, mas sintetizem também, tá, gente? Não existe almoço grátis. Toda vez que alguém te dá alguma coisa, esse alguém te dá com uma intenção, tá certo? Inclusive até pai e mãe, não tenha dúvida nenhuma disso daí. Nem que a intenção seja a felicidade do filho, né? Nem que um pai e mãe dê alguma coisa ao filho com a intenção de ver a felicidade do filho, mas houve uma segunda intenção por trás. Então, os Estados Unidos também não fica de fora disso daí, né? Os Estados Unidos vai, empresta esse dinheiro, ajuda a Europa a se reconstruir, mas impõe regras, tá certo? Impõe algumas regras nesse plano Marshall. E aí, dentre essas regras, né, surge aí a criação da ONU, das Organizações das Nações Unidas, né? Também surge também a criação da OTAN, tá certo? A organização, OTAN, Organização Tratados de Países, alguma coisa desse tipo, que é uma organização que tem a seguinte função, né? De, primeiro, estreitar os laços, né? Laços comerciais, né? Logísticos, de amizade entre Estados Unidos e países europeus, né? Cria-se uma comissão para estar sempre estudando impasses, problemas que venham a existir no futuro, abrem o mercado europeu para os produtos americanos, né? Os Estados Unidos, por conta da questão geográfica, ele está isolado da Europa, ele está do outro lado do oceano, ele meio que ficou isolado ali, e a Alemanha não representou um perigo para os Estados Unidos, apesar de saber do que estava acontecendo lá, apesar de mandar ajuda, mas os Estados Unidos aqui estava protegido. Inclusive, os Estados Unidos só vem ser atacado já no finalzinho da guerra, a Alemanha já tinha se rendido, né? E os japoneses não, a Itália acho que tinha se rendido também, os japoneses vão e atacam Pearl Harbor, que até existe até um filme sobre isso, eu acho que filmes até, sobre Pearl Harbor, que é um ataque dos Estados Unidos, nem imaginavam que isso fosse acontecer, os japoneses vêm, é aí que ganha fama aquela história dos kamikazes, né, que são aqueles pilotos japoneses que quando já não tem mais o que atacar, eles vão e cometem suicídio mesmo, eles vão para cima do inimigo para estourar o avião em cima do inimigo, é uma honra para eles morrer ali naquele momento de guerra, né? Então, os Estados Unidos tiram proveito disso, produz tudo que pode produzir, a indústria explode, porque a Europa está quebrada, não tem indústria, né? Não tem indústria, não tem nada. A questão alimentícia também, os Estados Unidos ajuda com isso. Então, os Estados Unidos usam o mercado consumidor europeu e começa a indústria pipocando e vendendo commodities, vendendo produtos alimentícios, produtos industrializados, né? E também impõe algumas regras, tá? Dentre essas regras, que os Estados Unidos, nesse acordo aí, passa a defender a Europa, diz, não, você consome, o que a gente precisa, a gente te defende, tá? Impõe algumas regras para alguns países, por exemplo, a Alemanha, ela, se eu não me engano, ou é de 2020, foi em 2020 ou foi em 2022, que a Alemanha, deixa eu ver quando a Alemanha vai poder ter exército.
A Alemanha, de acordo lá com o Plano Marshall, ela não teve direito a ter exército, né? Por conta dessa questão aí. E ela, se eu não me engano, foi 2020 ou 2022, 2020 ou 2022, que vai poder ter direito a ter um exército. Ou seja, a Alemanha nem exército poderia ter, de acordo com esse acordo aí, tá certo? Parlamentar com a OTAN. Tá? Mas bom, depois eu entro nesse detalhe aí. Em 2020 a 2022 passa a ter exército, ou seja, então alguns acordos são feitos. Isso é excelente para os Estados Unidos, por quê? Porque desenvolve toda a sua área industrial, a sua área de agricultura e a sua indústria bélica, né? Porque os Estados Unidos agora passam a produzir para se defender e defender a Europa. Tanto é que os Estados Unidos hoje têm 80 bases no planeta Terra, né? Tem vários, tem o Japão também, o Japão, ele faz um acordo e ajuda a reconstruir o Japão, os países europeus, então tem 80 bases no mundo inteiro, grande parte desse ali em países como a Alemanha, tá? E Polônia, que Polônia também se torna um aliado americano, tá certo? Então, quando isso acontece, né? Obviamente não toda a Europa, mas a Europa Oriental, a Europa, o leste, que se chama de leste europeu, ele fica com o lado soviético, a União Soviética vai lá, brum, invade também, esse daqui é meu, os Estados Unidos, quem quiser ficar comigo, fica comigo, e aí a Alemanha, ela é rachada no meio, né? Aí existe a Alemanha Oriental, que é do lado de cá, um lado capitalista, e a Alemanha Ocidental, que é do lado de lá, do lado soviético, tá certo? Então, essa divisão aí já dá para você ter uma ideia de como, do porquê da Europa ser o que é hoje, né? Tá certo? Então, vamos lá. Vamos aprender um pouquinho mais agora sobre a Europa, tá certo? Do ponto de vista político, tá bom? A Europa reúne um total de 50 países, certo? Sendo que 2 deles fazem parte da Ásia, a Turquia e a Rússia, né? Esses países, eles, apesar de serem considerados europeus, mas a maior parte do território desses países fica localizado na parte asiática, tá certo? Na verdade, apesar desse número elevado de países, sua área é pequena, com 10.180 km². Se eu não me engano, o Brasil tem em torno de 8.000 km², né? Então, só para vocês terem uma ideia, que só o Brasil é quase o tamanho inteiro da Europa. Se não contarmos com a Rússia, país localiza-se na Ásia, seu espaço diminui para menor que o Brasil, possuindo, no entanto, muitos países que o Brasil possui em estados. Essa grande concentração de pequenos territórios explica-se pela histórica relação de instabilidade que marcaram a região. Como foi na própria Europa que primeiro se estabeleceu a ideia de Estado moderno. Foi lá também que as diferentes nações começaram primeiro a lutar pela construção de seus próprios estados. Então, veja só, a Europa, né, e isso é engraçado, que isso, até hoje, você vivencia isso daí, né? Se a gente for lá, agora a gente vai voltar lá para o começo dos tempos, né, para a Era Antiga, no período grego, por exemplo, tá? A Grécia, o que é hoje a Grécia, né? A gente tem essa impressão de que a Grécia, não, a Grécia era um país, né? A Grécia, na verdade, era uma região. E cá dentro da Grécia, daquela região da Grécia, existiam as cidades-estado. Chamam de cidades-estados por quê? De cidades-estado. Por quê? Porque cada uma tinha a sua administração, inclusive, às vezes, eles guerreavam entre si. Por exemplo, é clássica, né, a guerra entre Esparta e Atenas, né? Até filme virou, né? Aí Troia, né? Troia, por conta do cavalo, a história do cavalo de Troia. Então, eles guerreavam entre si porque eles se consideravam independentes, eles não se consideravam amigos, não ser quando vinham inimigo de fora, como, por exemplo, ali naquele filme 300, né? 300, em que os persas, eles invadem, então os gregos, opa, vamos se unir aqui, porque esse inimigo aqui é mais forte, tá? Então, desde o começo dos tempos, a Europa, ela tem pequenos territórios
E eles meio que se consideravam independentes. Dizia, não, eu sou eu, você é você, você faz o que quiser aí, eu faço o que eu quero aqui, tá? Isso só vem mudar um pouquinho quando Roma surge. Aí quando Roma surge, Roma vai ocupando territórios e determinando meio que uma certa organização política, né? E todo mundo se referindo a Roma, tá certo? Mas até então, cada um vivia do seu jeito, às vezes uma cidade era totalmente dependente de outra cidade, e a gente vivencia isso até hoje, né? Você vai em regiões da Europa, tá certo? E você tem um povo, você tem uma cidade, você tem uma área em que se fala uma língua ali, se fala um dialeto ou uma língua naquela região ali. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, eles até falam a língua oficial, mas eles também falam o dialeto deles, tá? Isso acontece, é muito comum na Espanha. Inclusive, a Espanha tem a questão aí da Catalunha, né? Dos catalões, que se consideram, nem se consideram espanhóis, na verdade, eles querem ser uma nação independente. Tem o que eles até chamam de País Basco, né? Até País Basco, porque é uma região totalmente diferente, o povo é diferente, fica mais no norte ali, entre a França e a Espanha, ali no norte da Espanha, em que até a língua deles, nem os linguistas, que as línguas europeias, elas meio que vêm de uma ou duas línguas, né? Mas essa língua é considerada completamente diferente, tem uma origem totalmente diferente. Então, aquela região basca ali, chama até de País Basco. Então, a Espanha até meio que deu uma certa independência durante os anos 90. Vocês não eram nem nascidos ainda, mas durante os anos 80, 90, inclusive atentados terroristas e tudo, porque eles queriam se separar. Então, houve um acordo ali que a Espanha, eles fazem parte da Espanha, mas ao mesmo tempo tem uma certa independência. A região da Catalunha também, vocês talvez tenham observado aí alguns anos atrás, houve esse problema, às vezes até alguns jogadores do Barcelona, né, que são catalães, como Piqué, né, eu acho o mais, assim, que eu vejo mais falando a respeito é Piqué, que assim aqui é o catalão, assim, do grupo. Você não vê muito Messi falar a respeito, além de ser tímido, ele é argentino, né, Suárez, na época Suárez era jogador do Barcelona, também não se metia. Mas, assim, tinha Piqué e tinha outros jogadores também que sempre, até politicamente, eles lutavam por isso, né? Então, você vai encontrar muito isso ali na Europa. Na própria Portugal, que é um estado pequenininho, né? A língua, o dialeto, ele vai mudando. Você tem, por exemplo, na região ali da Galícia, né? Você tem um galego. Na verdade, a Galícia fica na Espanha. Mas você tem um galego ali em Portugal, que o pessoal fala um português, um dialeto mais parecido com o celta, tá certo? Então, assim, bem interessante isso daí, Boys and Girls, tá certo? Na Itália também, você vai encontrar, tá certo? Situações em que, também, stay unstable, my connection, mas voltou aqui. Você vai, por exemplo, quem viaja ali pela Itália, né, vai ver que às vezes você muda de uma cidade para outra, os dialetos vão mudando, né, as pessoas vão mudando, vai falando outro tipo de língua. Se você for, por exemplo, esqueci o nome daquela ilha na Itália agora, que até de onde a máfia italiana fica localizada, deixa eu botar aqui, que se fala, inclusive, eles nem se consideram italianos, né? Ilha na Itália. Também. Na Itália. É uma ilha gigantesca na Itália, e eles não mostram aqui, não é possível. Que até de onde até vem a máfia italiana, né? Vem até a máfia italiana. Mas, bom, eles falam lá, é outro dialeto, é um italiano assim diferente, tá certo? Eles nem se consideram italianos assim, de tão diferente que eles são, tá? Vamos lá, porque está bem instável aqui no momento que eu estou falando. Mas, bom, se você for ali, por exemplo, a Suíça, que é bem central, né? Fica em vários países ao redor. Então, a Suíça fala 3 línguas, né? Tem 3 línguas oficiais. Tem o alemão,
tem o francês e tem o italiano, tá? Além disso, você vai saindo de uma região para outra, os dialetos vão mudando, já vai misturando uma coisa com a outra, então é incrível, né? A Alemanha também tem vários dialetos, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, né? O inglês, ele vai mudando. Dentro de Londres mesmo, você encontra 4, 5 sotaques dentro de Londres. Você vai para países como a Escócia. Nossa, quando você ouvir um escocês falando inglês, praticamente você diz assim, que língua é essa? Tá? Então, é a Galícia. Não, a Sicília, desculpa, a Sicília, os sicilianos, a máfia siciliana. Então, é praticamente ali outra língua diferente assim do italiano. Então, você tem essa questão, tá certo, europeia, né? Mas vamos lá para dados mais recentes, né? A população europeia tem 740 milhões de habitantes, tá certo? Então, é razoável, né? Uma população razoável é o dobro, quase o dobro da população americana, tá certo? Então, tem um fluxo migratório razoável, tá certo? Tem essa população gigantesca, né? Por conta do fluxo imigrante, que é bem razoável, né? A sociedade, pelo menos do oeste, né? Desses países do oeste europeu, são bem desenvolvidos, então existe uma relação aí, quanto mais desenvolvido é um país, menos filhos as pessoas vão tendo, então a imigração realmente é o que tem feito com que essa população ela continue crescendo, apesar dos europeus terem assim um sentimento bem xenofóbico, né? E tem uma aversão muito grande aos europeus. Eles se consideram aquela história ainda daquele período em que eles se consideram superiores, ainda existe isso. Essa história deles se acharem superiores ainda existe lá dentro deles, tá certo? Como eu disse, a taxa de natalidade é baixíssima e a taxa de mortalidade também ela tem sido baixa e, né, e cada vez a expectativa de vida ela só tem aumentado, tá certo? O clima da Europa é um clima temperado, ou seja, você vai encontrar regiões mais amenas, né, regiões em que não é calor, feito nessa região do Equador que a gente mora, tá certo? Mas é uma região temperada, um clima mais agradável, naquela região ali, exatamente aqueles países ali do Mediterrâneo, então sul ali de Portugal, da Espanha, da França, da Itália, da Grécia, né? Um pedaço ali da Turquia, então aquela região ali do mar do Mediterrâneo, nossa senhora, que fica entre a Europa e a África, é uma região mais amena. E à medida que você vai subindo para o norte, aí você vai chegando mais perto do Polo Ártico e aí vai esfriando. Então, você tem aí países como a Suíça, como a Alemanha, né, como a Grã-Bretanha, como os países nórdicos, né, que aí você tem essa região mais fria, né, essa região escandinava, tá certo? Ok? A hidrografia da Europa, né, tem vários rios, né, vários rios conhecidos, Danúbio, Reno, Volga, né, e por aí vai. Ok, boys and girls? Então, é mais ou menos por aí, tá certo? O que é que acontece, né? Depois do fim, eu falei daquela questão da Segunda Guerra Mundial, com o fim da Guerra Fria, tá certo? Com o fim da Guerra Fria que acontece ali, fim dos anos 80, começo dos anos 90, a Europa ela se une mais, né? Ela se une mais e aí ela forma hoje o que é chamada de União Europeia. Ela cria a União Europeia que surge a União Europeia, ela surge, não tem dizendo aqui, mas ela surge ali no começo dos anos 2000, acho, fim dos anos 90. Você não tem dizendo aqui, não estou encontrando aqui, tá? Quando começou a União Europeia. Só para vocês se situarem aqui, 93. Então, me desculpa aí, começo dos anos 90, então realmente acabou a Guerra Fria ali, eles criam a União Europeia, ou seja, eles se unem, vamos dizer, ó, nós somos pequenininhos, nós isolados somos fracos, mas quando a gente se une, a gente se torna
como se fosse uma grande nação, que se torna um dos Estados Unidos, né? Tem um PIB, inclusive, parecido com o americano, tem uma diversidade parecida com a americana, um poder de negociação parecido com o americano, uma moeda forte, criou uma moeda que é o euro, que é inclusive uma moeda mais forte que o dólar. Então, assim, eles se unem e a União Europeia tem funcionado. Houve uma ameaça ali naquele período da crise mundial, né, da crise financeira mundial, em que a questão do imobiliário americana quebra, né, da indústria imobiliária americana em 2007, 2008. Então, avassala várias economias, dentre elas economias que estavam mais capengas, dentre elas a economia de Portugal, a Grécia, Portugal e a Grécia que mais são as que mais sofrem. Algumas sofrem bastante, como Espanha, como França, né? Outras nem tanto, como a Alemanha, como a da Inglaterra, os países nórdicos, né? Mas aí Portugal também, com a política de investimento alto, acaba saindo disso. A Grécia tem que pedir ajuda à União Europeia. Então, hoje, o que acontece basicamente é que hoje você tem um país, né, quase que, digamos assim, que é o grande controlador dessa União Europeia, o grande líder dessa União Europeia, que é a Alemanha, que é o país mais rico hoje da Europa, tá certo? E a Alemanha determina muitas das regras e, inclusive, resgata muitos países, dentre eles a Grécia, tá certo? Então, hoje, né, se eu não me engano, são 20 e tantos países, com a idade, como ela surgiu, a história da União Europeia. Deixa eu só dar uma olhada aqui, quantos países fazem parte da União Europeia. Eu sei que tem alguns países que ainda estão na luta para fazerem parte da União Europeia, tá certo? Dentre elas, a Turquia, ela está sempre tentando, trabalhando para fazer entrar, né, na União Europeia, tá certo? Mas ela ainda não faz parte, tá certo? 2009, 2019, 28 países, a Croácia entra aí recentemente, em 2013, como 28º país. Então, fazem parte 28 países hoje. Então, é isso aí. A Turquia, ela quer fazer, ela tem criado políticas para entrar, mas ao mesmo tempo enfrenta algumas dificuldades políticas, né? E aí, até hoje, ela ainda não faz parte. Tá bom, boys and girls? Então, é mais ou menos isso que eu teria para falar sobre a questão política aí da Europa. Ok? Essa relação, né? Por incrível que pareça, eles têm uma relação meio de rixa, meio de inimizade entre uns países e outros, e essa criação da União Europeia ajudou até a amenizar isso. Por exemplo, no caso de Turquia e Grécia, que se tinham como países inimigos, tá certo? Mas hoje tem uma relação muito boa entre elas. Tá bom, boys and girls? Então, é isso daí. A União Europeia, a Europa, né? Essa questão política é algo que é muito interessante porque nos afeta, né? Afeta o mundo, eles têm influência muito grande e aí acaba afetando todo mundo, inclusive o Brasil. O Brasil hoje, por exemplo, está enfrentando alguns embargos da União Europeia por conta da questão da Amazônia. Então, é importante que a gente entenda isso daí, a gente entenda como é que isso é formado, porque eles são unidos, né? Com a intenção deles. Exatamente isso, a União faz a força. Se um país quisesse um embargo, o Brasil estava nem aí, mas a União Europeia inteira dizendo assim, olha, ninguém vai comprar de você, eles, qualquer outro país, ele pensa duas vezes antes de bater de frente. Ok? Então, bom, como homework, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa sobre um país pertencente da Europa, um país pertencente ao continente europeu, tá certo? E fizessem uma pequena pesquisa de 4 ou 5 linhas, tá certo? Dando explicações sobre esse país, mas do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Deixa a parte física para lá, né? Essa parte de geografia física, de rios, de vegetação, de clima, isso daí, de relevo, isso daí não é importante. Importante seria mais dessa questão político-econômica e de relações internacionais ou até histórica também, para entender por que e se ela faz parte da União Europeia ou não e por quê. Ok, boys and girls? Então a gente vai ficando por aqui. Semana que vem
a gente tá se vendo lá no nosso drive-thru. Quero ver todo mundo lá, ok? Goodbye!